Vamos lá, dando continuidade ao vídeo sobre hierarquia da igreja, né, liderança. Então, a gente deu uma esclarecida no primeiro vídeo, como que era a estrutura da igreja antiga, como se formou a hierarquia da igreja católica, né? Então, por conta dos pais da igreja, é que começam os sacerdotes católicos serem chamados de padre, bispos, aqueles que administravam uma certa quantidade de igrejas, né, setores da igreja. Arquibispos são superbispos, né? Lembra do arqui-inimigo, arquibispos, e os cardeais, arcebispos, né? Os cardeais e arcebispos são aqueles que estão ali na base da igreja, no coração da igreja, no cerne. Eles são os responsáveis pela administração, pela macrogestão da igreja, inclusive pela nomeação do Papa, né? Quando existe a morte ou renúncia de algum Papa, são esses cardeais, né? Relativo ao coração, eles estão no centro, na base da igreja, que são responsáveis por eleger o próximo Papa. Uma coisa que é bom a gente falar e entender é que desde que a igreja foi instituída, foi legalizada, né? A igreja era um movimento com destino que foi reconhecido e depois oficializado pelo Império Romano, mas desde esse momento inicial já começaram a haver divisões, né? O cristianismo ariano, que foi considerado um cristianismo herético, igreja ortodoxa, várias cisões até que chega em Lutero e a grande reforma, né? E aí surge o movimento protestante. Os protestantes, os líderes da igreja protestante, eles eram chamados de ministros, são até hoje chamados de ministros, né? Um título respeitoso também para esses ministros é o de reverendo. E no começo a igreja, ela era a igreja protestante, ela era administrada na maior parte das igrejas mais antigas tradicionais, um conselho de anciões. Ancião, presbítero, bispo, eles têm quase a mesma nomenclatura. Não existe alguma diferença precisa entre ancião, presbítero e bispo. A igreja foi se organizando assim, né? O presbítero responsável por administrar a igreja local, o bispo por uma quantidade X de igrejas. O pastor, na verdade, a função pastoral sempre existiu, está ali nos 5 ministérios de Paulo. Em Atos 20 fala sobre os bispos que pastoreiam. Então, assim, existiam bispos que só administravam a igreja, existiam bispos que pastoreavam também. Então, ministros por causa dos ministérios, né? Então, quem tem um ministério é ministro. Então, tem os 5 ministérios: ministério apostólico, pastoral, profético, ministério de mestres, de ensino, né? E o ministério evangelístico. Então, esses caras eram chamados de ministros. Já no século XX, com o avanço da igreja, o grande movimento missionário, as igrejas evangélicas, um movimento chamado evangeliquismo, então começa a nomear, né, os seus líderes, os seus ministros com o título de pastor. E muito mais recente, né, voltaram a usar o termo apóstolo, porque a palavra apóstolo ela tem base ali no que a gente falou no outro vídeo sobre a base da igreja, a igreja apostólica. Ela é baseada na doutrina dos apóstolos, aquilo que os apóstolos do Cordeiro, a gente não pode relacionar os apóstolos do Cordeiro ao apóstolo moderno, né? Os apóstolos do Cordeiro receberam do Senhor, né? Então ela é apostólica e ela é católica. Essa palavra católica vem do latim que significa global, é uma igreja global. Então a igreja, ela voltou a avançar, para o Ocidente, para os países do Novo Mundo, indo mais avante no Ocidente, onde o cristianismo ainda não tinha ganho espaço. A igreja volta a ter esse olhar, essa vertente, essa unção mais apostólica. E aí começam a se levantar alguns apóstolos, né? Alguns pastores que começaram a se denominar apóstolos, e aí foram levantando outros apóstolos, e hoje nós temos aí algo que já é meio tradicional, né, na cultura evangélica, de líderes com o título de apóstolo. É interessante que no Novo Testamento a gente não vê a unção de líderes, de ministros, mas a ordenação, impõe as mãos e ordena, essas pessoas com títulos de ministros. E por que isso? Né? Porque a questão de consagrar é tornar santo. A gente precisa entender que a partir da queda do Éden, o Senhor ele fala lá em Gênesis 3, que maldita é a terra por causa do homem. Então, tanto o homem como toda a terra, a natureza criada, ela se torna maldita por causa do homem. Então, agora, ali, com esse plano, esse projeto de redenção, essa aliança que o Senhor faz com Abraão, com Isaac e com Israel, ele volta a se relacionar com o homem. Para que exista essa relação, aparece a figura do sacerdote. O sacerdote é aquele que tem a responsabilidade de ligar terra e céu. Ele tinha essa função de criar o religare, a religião
vem do latim religare, é o homem religado a Deus. Então o homem tinha rompido a sua relação com Deus por conta do pecado, e o sacerdote, ele tem essa função de fazer a ligação entre céu e terra, entre o terreno e o divino, entre o homem e Deus. No Novo Testamento, a gente vê em Pentecostes que o Espírito do Senhor, ele começa a ser derramado sobre toda a carne. Jesus, ele fala, olha aí, de fazer discípulos em meu nome, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo para serem minhas testemunhas. Então, quem é que faz essa ligação agora? O próprio Deus, através do Espírito Santo. Jesus, ele fala, olha, eu vou para o Senhor, eu vou para o meu Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou deixar o meu Espírito. E ele vai convencer o pecado, da justiça e do juízo. Então, todos aqueles que creem, todos aqueles que entendem o sacrifício de Jesus, todos aqueles que passam a fazer parte dessa família, se tornam servos do Senhor através de Cristo e cordeiros com Ele, são agora a relação entre céu e terra. A igreja, ela faz de todo o seu corpo sacerdócio vivo, real. Então, cada um dos cristãos, cada um daqueles que são servos do Senhor Deus, tem a responsabilidade e a habilitação através do Espírito Santo para serem testemunhas, para fazerem a ligação entre terra e céu. Agora a igreja é a resposta. Nós, como igreja, somos uma nação de sacerdotes. Então, independente da função, independente do título, nós devemos buscar sempre os melhores dons para que nós possamos exercer esse ministério, que é o ministério da fé, que é o ministério da reconciliação. No ministério da reconciliação, independente de títulos ou funções, todos nós somos ministros. Creia nisso, entenda isso e seja a resposta para essa geração. A resposta para essa geração é a mesma que tem sido de geração em geração desde a ressurreição de Cristo. A resposta para essa geração é a igreja.